Revelado, garotinha com superpoderes transforma a vida do jovem pobre com cura surpreendente. A vida de Pedro nunca foi fácil. Nos subúrbios carentes de São Paulo, ele aprendeu com sua avó a valorizar o que realmente importa, a família, o trabalho duro e o amor que supera qualquer dificuldade. A casa onde moravam parecia pequena demais para a alegria que transbordava, mas mesmo na escassez, os sorrisos sempre eram frequentes. Até que a tragédia bateu à porta. Num instante, o brilho da casa se apagou, e a risada contagiante de seu irmão mais novo, Lucas, deixou um vazio insuportável. Uma perda que se transformou em um peso no peito de Pedro, que se sentia preso entre o luto e a necessidade de ser sucedido pela família. O tempo passou, mas a dor não. E quando a esperança parecia ter murchado como uma flor sem água, Pedro encontrou Sofia. Uma garotinha de 10 anos, que parecia flutuar entre os escombros de suas memórias. Sofia tinha um olhar profundo e uma aura que emanava suavidade e força. Não demorou para que ele percebesse que ela tinha um talento especial. Ao tocar a ferida de um vizinho, sua dor sumiu, como que por mágica. Aquela garotinha tinha superpoderes. O que rapidamente virou assunto na comunidade. Você já viu? Ela curou Joaquim, aquele senhor que vivia se queixando da perna. Diziam na esquina, enquanto as reuniões da vizinhança se tornavam ponto de encontro para admirar o dom de Sofia. E, para Pedro, um misto de admiração e ciúmes crescia dentro dele. Ele, que sempre sonhou em ser alguém, agora via seus esforços ofuscados pela luz da pequena. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que, de alguma forma, era Sofia quem estava iluminando o caminho para a felicidade que havia se perdido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a cada nova cura, a tensão aumentava. Nem todos na comunidade viam com bons olhos os poderes de Sofia. Comentários maldosos e olhares desconfiados começaram a cercar os dois, transformando a luz em sombra. Pedro, que já enfrentava suas próprias lutas internas, teve que lidar com o preconceito que surgia. Como ele poderia se sentir bem em meio a tudo isso? Sua amizade com Sofia se tornava um campo de batalha, onde o amor e a insegurança duelavam em sua mente. E quando tudo parecia que ia se resolver numa tarde ensolarada, com todos finalmente aceitando Sofia, um imprevisto começou a desmoronar o que eles haviam construído. Uma figura influente da comunidade apareceu, disposto a interromper a ligação entre os dois. As palavras duras como aço ecoaram e o coração de Pedro disparou. Ele estava em um ponto crucial de sua vida, seguir seu próprio sonho ou apoiar Sofia na cura de sua dor e da comunidade. O que Pedro escolherá? Ele tem coragem de enfrentar seus medos e partilhar essa luz com Sofia ou deixará que a escuridão do passado continue a oprimir seu futuro? A resposta pode mudar tudo. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu compartilhasse apreensão no coração de Pedro. Ele olhou pela janela, observando a comunidade que sempre foi seu lar, agora marcada por murmúrios e desconfiança. A figura que ameaçava sua amizade com Sofia caminhava pelas ruas, enquanto os vizinhos o seguiam com olhares céticos. As risadas haviam se transformado em sussurros, e a luz que antes iluminava o lar de Pedro parecia escurecer a cada instante. Naquela manhã, ele decidiu que precisava conversar com Sofia. Semanas se passaram desde que a menina começou a usar seu dom para ajudar os outros, e a cada cura, crescia a expectativa e a hostilidade ao seu redor. Pedro sentia que a garotinha era sua única esperança, mas também um fardo para o que ele tinha que enfrentar. Enquanto caminhava até a casa dela, Pedro se reveste de coragem. Ele já imaginava o que diria, queria que Sofia soubesse que seu dom era especial, mas que também a colocava em risco. Ao chegar, encontrou-a brincando com um grupo de crianças. O sorriso dela iluminou o ambiente,
por um momento, fez desaparecer todas as preocupações que pesavam sobre ele. Oi, Sofia. Posso falar com você? Ele pediu, hesitante. A criança correu até ele, seus olhos brilhando com curiosidade. Claro, Pedro. O que aconteceu? Sofia respondeu, sem perceber a gravidade da situação. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo, sobre você e suas curas. Ela olhou para baixo, como se sentisse o peso da responsabilidade que carregava. Eu só quero ajudar. As pessoas precisam de mim. Pedro suspirou. Eu sei, e você é incrível por isso. Mas, nem todos pensam assim. Alguns têm medo. E existe alguém que quer te afastar da comunidade. Não podemos deixá-los ganhar. Sofia mordeu o lábio, um gesto que Pedro conhecia bem. Era seu jeito de lidar com a ansiedade. O que devemos fazer então? Ele hesitou. Tinha que ser honesto, mas também precisava ser esperançoso. Talvez precisemos mostrar a eles a verdade sobre você. Fazer com que vejam que seus poderes são um presente e não uma ameaça. A criança assentiu, sua expressão se iluminando. Sim. Juntos podemos mostrar a todos. Vamos curar mais pessoas. Sim, mas precisamos ser cuidadosos. Não quero que você se machuque. Pedro tentou implementar uma sobriedade necessária. Os dois traçaram um plano. Pedro tentaria reunir os vizinhos, enquanto Sofia usaria sua luz para curar alguns dos doentes mais conhecidos da comunidade. Uma forma de mostrar que seu dom não era uma ameaça, mas uma bênção. O dia da apresentação chegou. Com o coração acelerado, Pedro observou Sofia se preparar. Ela estava nervosa, mas a determinação em seu olhar a tornava ainda mais bonita. A praça estava cheia, mas os rostos eram diferentes, algumas expressões de apoio, outras de desconfiança. Quando Sofia começou a curar um vizinho idoso, um silêncio profundo se instaurou. Todos assistiam em suspense. A magia parecia correr pelo ar como uma centelha. O homem levantou-se do chão, sorrindo e agradecendo, e seguiu seu caminho como se a vida tivesse retornado a ele. Foi quando a figura influente voltou a aparecer, cruzando os braços e com um olhar desafiador. Isso não irá mudar a situação, menina, ele gritou. Alguns têm medo do que não conhecem, e você não deve trazer isso para nossa casa. As palavras reverberaram nos corações de todos. Pedro sentiu uma onda de raiva e medo se intensificando em seu peito. Como eles iriam enfrentar essa sombra que se espalhava sobre a pequena luz que era Sofia? Era hora de decidir, e ele sabia que a resposta não estava apenas em suas mãos, mas no coração de toda a comunidade. Com um golpe de coragem, Pedro olhou para Sofia e pronunciou a pergunta que poderia mudar tudo. Então, o que vai ser? Vamos lutar juntos contra essa escuridão ou deixar que ela vença? A escolha é nossa. O que Pedro e Sofia decidirão fazer diante de todo esse medo? Será que conseguirão conquistar os corações daquela comunidade ou se verão entregues às sombras? O olhar de Sofia cintilou, refletindo a incerteza e a força que ela sentia. Vamos lutar, Pedro. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Sua voz, embora suave, carregava uma determinação que ecoou pela praça. Pedro assentiu, animado. O sorriso de Sofia era como um sol que despontava entre as nuvens e por um momento, ele esqueceu as sombras. A multidão estava prestando atenção agora, mais do que nunca. Ele sabia que não importava quanto medo cercava, a esperança ainda poderia florescer. Então vamos mostrar a eles, ele disse, mais para si mesmo do que para Sofia. Ele chamaria cada um dos vizinhos para se aproximar. Pessoal, venham! Vejam o que Sofia pode fazer. A urgência em sua voz parecia ressoar nas pedras da praça. Um a um, alguns hesitantes, outros com sorrisos ansiosos, os vizinhos começaram a se aproximar. Sofia, pequena e destemida, já havia começado a curar uma mulher com dor no braço, a esperança a guiava. Pedro percebeu algo extraordinário, o medo nos rostos foi gradualmente se transformando em curiosidade. Poderia ser que a luz de Sofia iluminasse os cantos mais sombrios? A vida dela é um dom, uma voz sussurrou do fundo. Era a dona Ana,
uma idosa que sempre acredita nas histórias mais maravilhosas. Pedro se virou. Ela, Sofia, me ajudou semanas atrás. A mulher estava emocionada, e a coragem dela deu início a uma onda de murmúrios de apoio. Me ajudem a me levantar! Gritou seu filho, um rapaz que costumava ser o alvo de olhares de pena. Ele começou a andar lentamente, apoiado pela fé aquecida que florescia entre as pessoas. Sofia olhou para Pedro, surpresa com os efeitos que seu poder estava causando. A energia estava mudando, a praça vibrava com uma nova esperança. O homem que havia tirado as palavras cortantes antes agora estava com os olhos arregalados, confuso, mas ao mesmo tempo intrigado. Pedro se alistou novamente, observando como cada pequeno ato de Sofia reverberava pela multidão. As pessoas começaram a conversar, a se apoiar. Vamos nos unir. Precisamos realmente de coragem agora. Pedro gritou, achando que talvez as pernas trêmulas e os corações que batiam acelerados pudessem, sim, ultrapassar aquele medo enraizado. Ele olhou para Sofia novamente, sua luz estava crescendo, e os sorrisos na plateia eram verdadeiras estrelas acendendo suas esperanças uma a uma. Foi o momento de clímax na praça. A resistência começava a se dissipar, a luz de Sofia se irradiava e, de repente, ela se virou em direção ao homem que liderava a insatisfação. Você também pode ser parte disso. O que tem a perder? Os murmúrios de apoio agora se misturavam a vozes hesitantes. Pedro conseguiu ver a transformação, um por um, as pessoas começavam a se unir em torno de Sofia. A união estava sendo forjada a partir do entendimento e da aceitação. Seria que, apesar do medo, ainda havia espaço para a esperança? Mas, assim que a atmosfera parecia se iluminar, uma sombra pairou sobre a praça. O homem contrário à luz, agora furioso, aproximou-se. Vocês não sabem com quem estão lidando. Se permitirem que essa mágica tome conta, será o fim de todos nós. Pedro sentiu um frio na espinha. A determinação de Sofia era inspiradora, mas ele viu que a batalha ainda não estava ganha. Precisamos ser mais fortes do que ele. Precisamos nos defender. Pedro gritou, sua voz ecoando em cada canto da praça. Mas a incerteza estava de volta, cercando novamente. O que eles fariam agora? Enfrentariam esse homem e tudo o que ele simbolizava? Ou se deixariam levar pelo medo mais uma vez, minando toda a coragem que haviam conseguido reunir? O coração de Pedro disparou enquanto a batalha por corações e mentes apenas começava. O que viria a seguir poderia decididamente mudar tudo. Sofia sentiu a tensão no ar, como se cada respiração da multidão fosse um fio prestes a se romper. O olhar feroz do homem, agora bem próximo, a desafiava, mas ela não recuaria. O poder que sentia dentro de si era como um rio caudaloso, pronto para transbordar e inundar tudo ao seu redor com esperança. Ele está tentando nos assustar, murmurou Pedro, percebendo a firmeza no olhar de Sofia. Mas nós temos a verdade ao nosso lado. O homem, mais do que furioso, parecia aterrorizado com a possibilidade de perder o controle. Isso não vai acabar bem. Vocês não sabem a força que o medo pode ter. Ao ouvir suas palavras, uma onda de murmúrios se espalhou pela praça. Algumas pessoas olhavam com receio, mas outras já estavam se unindo. Sofia respirou fundo e disse, o medo pode ser um gigante, mas cada um de nós tem a força para enfrentá-lo. Juntos, somos mais fortes. Ela se virou novamente para a multidão, que a observava com expectativa, e começou a caminhar em direção ao homem. Você não precisa ter medo, pode ser parte dessa mudança. Não é tarde para você. Todos nós temos o poder de curar e de nos unir. Pedro sentiu uma energia pulsante, uma onda de coragem se espalhando entre as pessoas. Um homem no fundo da praça levantou a mão. O que você quer de nós, Sofia? Ele perguntou, a voz trêmula, mas com um brilho de esperança. Quero que vocês se lembrem do que somos capazes quando estamos juntos. O amor e a união são mais poderosos que qualquer medo. Vamos mostrar a ele que somos mais que suas palavras. Sofia disse, sua voz ressoando como um eco nas paredes da praça. Os rostos começaram a mudar. Um por um, os vizinhos foram levantando os olhos,
permitindo que a luz da esperança penetrasse em seus corações. Pedro sorriu, percebendo que estava se formando um novo coro de vozes, um hino de coragem e apoio. Mas a fúria do homem apenas se intensificava. Vocês não veem que estão se enganando? Essa luz que ela traz não é verdadeira, é apenas uma ilusão. Ilusão. Olhe ao seu redor! Gritou uma mulher com uma criança no colo. Veja como estamos todos juntos, como somos mais fortes assim. A praça, antes marcada pelo desencanto, agora fervilhava de vozes em apoio. O homem começou a hesitar, a pressão em seu peito aumentando. Ele olhou para a multidão, então para Sofia, que parecia a personificação da esperança. Você está só enganando eles! Bradou ele, mas Pedro viu que a confiança havia começado a balançar nas mãos do homem como uma pilha de cartas prestes a ruir. Vamos, se junte a nós. Vamos juntos enfrentar o que quer que venha. Pedro desafiou, a determinação arrebatador na voz. O homem balançou a cabeça, sua expressão mudando, mas Sofia não desistiu. Todos nós temos um lugar nessa nova história. O que importa é como escolhemos usá-la. Vamos deixar o passado para trás e construir algo novo. Com cada palavra que Sofia proferia, a luz parecia brilhar mais forte. Mas, quando o homem deu um passo em direção a eles, havia uma indicação de que ele estava prestes a ceder ou atacar. O coração de Pedro disparou. Essa era a hora. O que aconteceria agora? Será que eles conseguiriam conquistar não apenas a aceitação daquela figura imponente, mas também a transformação do medo em amor? A fatídica escolha se aproximava. Qual seria a verdadeira força que prevaleceria? O que Sofia enfrentaria a seguir poderia mudar tudo para sempre. O homem hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Para Sofia, cada segundo parecia uma eternidade. Ela sabia que a oportunidade para mudar tudo estava ao alcance. Com um brilho intenso nos olhos, ela deu mais um passo. O ambiente, enfraquecido pelo medo, estava agora pulsando com uma energia palpável, como se o próprio ar estivesse repleto de promessas. Você também pode ser livre! Sofia exclamou. Seus olhos brilhavam como faróis, guiando todos ao seu redor. Liberte-se desse peso! Ninguém precisa carregar essa dor sozinho. A multidão ao redor começou a se unir, vozes se levantando, formando uma sinfonia de apoio. Um coro de esperanças e sonhos, resistindo ao terror que o homem tentava incutir. O homem balançou os ombros, a razão esquivando-se sob o peso das palavras de Sofia. Você não acredita na união, não é? Olha ao seu redor, veja como a luz de cada um brilha neste momento. Disse uma mulher que tinha lágrimas nos olhos. Você também pode brilhar, se apenas permitir. Pedro sentiu uma onda de emoção, uma mistura de medo e expectativa. Ele percebeu que, mais do que um confronto físico, isso era uma batalha entre a luz e a escuridão dentro de cada um. O homem ainda parecia lutando contra suas próprias sombras, e Pedro não sabia quanto tempo ainda tinham até que a coragem se esvaísse. É assim que você quer ser lembrado? Como aquele que, ao invés de iluminar, apenas lançou mais trevas. Sofia continuou, sua voz resplandecente numa tentação desesperada. Um murmúrio percorreu a multidão. Cada frase dela era como uma gota de água em solo seco, cada palavra penetrava no coração do homem. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse em transe, lutando contra um mar de emoções. É fácil se apegar ao ódio, mas leveza é uma escolha, e nós escolhemos amor. Pedro gritou, se unindo à força de Sofia. Ele sentia que a energia coletiva crescia como um ciclo de esperança, cada pessoa se conectando com a outra. Vocês podem ser uma mudança. Isso não é uma ilusão. É real. Sofia insistiu, com a voz mais forte que nunca. Finalmente, o homem olhou para a multidão e, por um breve instante, parecia perdido, como se enxergasse pela primeira vez a paixão e a força que emanavam das pessoas ao seu redor. O coração de Pedro batia descompassado. Ele podia sentir que as palavras da Sofia estavam começando a desmantelar o escudo em torno do homem. Mas, então, um riso desdenhoso ecoou, cortando a tensão. Vocês acham que isso tudo é bonito?
Que isso é real. Eu não sou o único que vai resistir a essa ilusão. Ele avançou um passo, a raiva se renovando em seu peito, ameaçando quebrar a magia que começava a florescer. Sofia não recuou, sua determinação era como uma muralha. Então mostre-nos do que é feito. Nós estamos prontos para lutar. Para mudar. E juntos, não há como cair. A multidão estava em crescente agitação. As vozes agora se uniam em um grito uníssono de força e apoio a Sofia. O homem hesitava, mas a linha tênue entre o amor e o medo estava prestes a se romper. Pedro sentiu a expectativa na praça. Em um movimento quase instintivo, ele deu um passo a mais em direção ao homem, sentindo que o embate final chegava. O que aconteceria a seguir poderia mudar não só as vidas deles, mas o futuro de toda a comunidade. E, no meio de toda aquela confusão, uma nova força começou a emergir. O que seria a escolha final do homem? Ele deixaria o medo dominar ou se permitiria ser tocado pela verdadeira luz que brilhava em seus olhos? O homem estava paralisado, entre luz e sombra, os olhos sem saber se confrontavam o peso de sua raiva ou a beleza da esperança que pulsava ao seu redor. Sofia, com uma coragem que parecia inabalável, estendeu a mão, como se oferecesse algo mais do que palavras, oferecia-se a fé. Você é mais do que sua dor, ela continuou, sua voz como um lembrete de que todos, até mesmo o homem, carregavam dentro de si um potencial inexplorado. Imagine um futuro onde a sua história não é marcada pelo medo, mas pelo amor. Vamos juntos tecer um novo caminho. A multidão vibrou com suas palavras, cada pessoa parecendo respirar naquele espaço carregado de tensão. Olhares se encontravam, e, pela primeira vez, um calor envolvente começava a amaldiçoar a frieza do homem. Sua expressão, antes uma máscara de ódio, agora se contorcia de forma inseparável entre dúvida e vulnerabilidade. Pedro sentia o coração acelerado. Aquela cena que se desenrolava diante dele era mais do que um embate entre um homem e uma multidão, era uma luta interna, a batalha milenar entre luz e escuridão, que agora se revelava em uma escala íntima e crua. O jovem respirou fundo e, por um instante, fez uma prece silenciosa, esperando que seu desejo se unisse ao coletivo. Pare de lutar contra você mesmo! Gritou uma voz de trás. Era uma mulher com um caderno nas mãos, que havia escrito poemas de apoio para a comunidade. Liberte-se desse peso. Aqui, todos estão prontos para te acolher. Todos nós sabemos o que é sofrer. Os olhos da mulher brilhavam em um reflexo de compaixão e solidariedade. Silêncio. O homem, ainda um pouco desconfiado, olhou para ela. Havia história ali, havia herança de dor. Mas também havia uma oportunidade de reescrever narrativas. Ele vacilou, a mão se movendo involuntariamente em direção ao peito, como se tentasse tocar a dor que há muito estava guardada. Todos nós temos uma mágoa, todos nós temos uma história, disse outra pessoa da multidão. Aceitar isso está longe de ser um sinal de fraqueza. Na verdade, apenas revela nossa humanidade. Por um momento, a parcela de coragem dentro dele teve um vislumbre da possibilidade que o cercava. O homem fechou os olhos novamente, dando espaço para que as palavras da multidão penetrassem em seu ser. Ele queria protestar, gritar, mas tudo o que conseguia era silêncio. Uma agonia interna começava a se dissolver com cada batida ressoante de esperança. Olhe para nós, disse Sofia, a voz firme como uma pedra preciosa. Estamos todos aqui, por você. Nós quebramos as correntes do medo juntos. Venha, não tenha medo de mudar. Nesse instante, a conexão coletiva cresceu. As mãos se entrelaçaram, a força se manifestou. Pedro não podia mais ficar de fora. Ele se aproximou, tenso, mas decidido. Você não precisa sair lutando, você pode vir e se juntar a nós. As palavras saíram em um sussurro que ecoou como um convite. E, como se sussurros se tornassem tempestades, o homem começou a se mover. Ele deu um pequeno passo à frente. Os olhares da multidão se intensificaram, esperançosos. O que aconteceria agora poderia ser um divisor de águas. Ele poderia finalmente entrar em um novo capítulo de sua vida. Mas nesse instante, algo inesperado ocorreu. Uma criança,
que até então estava fora da vista de todos, começou a avançar. Em seu olhar havia uma gravidade que parecia contradizer a leveza de sua idade. Os olhos claros dela brilhavam como estrelas. "Papai, você pode ser bom de novo", disse ela com pureza. A frase ecoou como um sino, fazendo o homem paralisar, a barreira de dor começando a rachar. E ali, frente a todos, o destino dele se tornava um mistério. Ele daria o passo final? Conseguiria romper as correntes de sua própria história? A multidão respirava, aguardando o desfecho desse clima elétrico. O que vinha a seguir não apenas moldaria o futuro do homem, mas poderia ressoar por toda a comunidade, trazendo luz ou mais trevas. O momento decisivo estava por vir. O homem parou, como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. O olhar da criança penetrava em sua alma, e por um breve momento ele se sentiu nu, exposto à luz da verdade. O peso da dor que carregava parecia se desvanecer diante daquela inocência, daquela crença ingênua de que tudo poderia ser diferente. Ele nunca imaginou que a fragilidade que o tornava tão forte poderia, em sua essência, ser o que o tornava tão fraco. A multidão, agora em um feixe de respirações coletivas, aguardava. Pedro sentia uma angústia na garganta, o coração acelerado. A cena era clara, uma batalha não só do homem contra si mesmo, mas a luta de toda uma comunidade desejando um amanhã mais luminoso. Sofia avançou um passo, a luz refletida em seu sorriso se assemelhava ao brilho do sol após uma tempestade. "Olhe para ela", ela disse com delicadeza, apontando para a menininha. "Ela acredita em você. Acredita que você pode ser melhor. Acredita na sua mudança. Isso não é só força, é amor." O homem piscou, a umidade em seus olhos começando a se acumular como se fosse uma represa prestes a se romper. "Mas eu não sei como." A voz saiu rouca e trêmula, a sombra que sempre o cercara começava a se dissipar. "Você não precisa saber tudo", respondeu a mulher do caderno poético, agora na linha de frente. "Só precisa dar um passo. Não há vergonha em se deixar levar pelo amor. É assim que nos reerguemos." A face do homem contorcia-se, uma batalha visível entre a dor antiga e a possibilidade de redenção. As palavras da multidão dançavam ao seu redor, como sussurros fluidos de esperança. Ele começou a sentir um calor se espalhar pelo peito, um pouco como um novo começo. "Mamãe sempre dizia que, mesmo nas tempestades, a gente sempre pode encontrar um arco-íris", murmurou a menina, como se falasse não só ao ouvido do pai, mas a todos ali presentes. "E você é meu arco-íris." Aquelas palavras macias como algodão doce tocaram o fundo do coração do homem. Ele se agachou, olhando nos olhos da filha, agora tão grandes e brilhantes. "Você realmente acha que eu posso?" A criança assentiu com firmeza. "Você só precisa tentar. Um dia de cada vez." Uma onda de emoção invadiu o homem. A escuridão que tantas vezes o havia aprisionado começou a se dissipar, revelando uma fragilidade que há muito tempo se tornará a sua armadura. "Quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu me permiti ser consumido por essa dor", ele começou, mas suas palavras foram interrompidas por uma onda de murmúrios compreensivos da multidão. "Estamos aqui para você!" gritou alguém. "Todos nós fortemente juntos, prontos para te ajudar." Pedro agarrou a mão de Sofia, sentindo a força em cada palavra compartilhada. Debruçando-se à frente, ele sussurrou: "O que você vai fazer?" E naquele instante decisivo, com as mãos da filha em suas e a multidão encorajando atrás, o homem fechou os olhos novamente. Ele respirou fundo. Cada batida de seu coração pulsava não mais com raiva, mas com a possibilidade de mudança. Ele se levantou, novamente com uma postura, aquela sensação de poder invadindo-o. O momento era quase palpável. O homem virou-se para a multidão, os olhos agora brilhando com a luz da determinação. "Eu quero tentar, eu quero ser melhor." Um grito de celebração explodiu entre as pessoas. Mas antes que a euforia se estabelecesse, um estrondo repentino ecoou, interrompendo o clima festivo. Todos viraram-se, inquietos, em direção à origem do som. A pergunta pairava no ar: o que estaria por vir daquela reviravolta inesperada?
Essa mudança poderia ser celebrada, mas o passado, ainda presente, exigia novamente atenção. O homem se virou instantaneamente, o coração em sua garganta. A multidão também parecia conter a respiração, e o estrondo rapidamente se transformou em um murmúrio de preocupação. O que tinha acontecido? O que poderia ameaçar aquela onda de esperança que começava a fluir? Do outro lado da praça, um grupo de pessoas estava reunido em torno de algo no chão. O homem, impulsionado por um instinto involuntário, correu na direção do barulho. Uma mistura de medo e curiosidade pulsou dentro dele. Poderia ser algo que deleitasse ou destruísse as frágeis fibras de um novo começo. Conforme se aproximava, o rosto da garotinha apareceu em sua mente, seu olhar que refletia amor e coragem. Ele se lembrou da fé que ela depositou nele. Precisava ser forte, não só por ela, mas por toda aquela comunidade que, de repente, parecia tê-lo acolhido como um filho perdido. Quando ele chegou, viu o que causou a agitação. Um carro velho, aparentemente abandonado, havia batido um pouco adiante, em um poste. A janela do motorista estava aberta, e um homem parecia atordoado, tentando se recompor. O impacto tinha sido forte, mas milagreiramente, não parecia que ninguém tinha se ferido gravemente. "Está tudo bem?" perguntou uma mulher da multidão, o medo ainda presente em sua voz. O homem dentro do carro, com o rosto suado e tenso, balançou a cabeça lentamente, como se tentando clarear os pensamentos. A multidão, antes cheia de alegria, se dividiu em sussurros de preocupação. O homem que estava agora diante do carro atendeu ao chamado da sua própria necessidade de mudança. Sentiu que não era o momento para recuar. Ele se aproximou do carro com firmeza, e quando a porta se abriu, uma onda de fedor de gasolina invadiu o ar. O homem dentro começou a se debater, a luta visível para se manter consciente. "O que aconteceu?" perguntou o jovem, olhando nos olhos do motorista. "Eu perdi o controle, eu não sei o que eu fiz", respondeu o homem, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpem, me desculpem. Eu não queria." Em vez de sentir raiva, o homem do caderno poético viu medo e desespero. Um novo impulso levou a agir. Lembrou-se das palavras de sua filha e da fé que a multidão havia depositado nele. "Olha, tá tudo bem. Ninguém se feriu, certo?" disse ele, buscando acalmar o desconhecido. "Vamos nos ajudar. Você não está sozinho." Então, ao seu redor, outras pessoas começaram a se aproximar. Um homem mais velho trouxe água e um cobertor. Outro sugeriu chamar ajuda médica, mesmo que não houvesse feridos visíveis. O homem, em meio à comoção, percebeu que o amor e a solidariedade da comunidade começavam a florescer novamente. Passou a mão no peito, um toque sutil de reconhecimento. Ele fez parte de algo maior, e essa energia de compaixão era contagiante. Por entanto, o que antes era um momento de transformação agora se tornava um desafio. O jovem agora se perguntava se seria capaz de ajudar aquele motorista perdido em sua própria tempestade. Se a mudança poderia acontecer não só para ele, mas para todos em sua volta. Os olhares se encontraram, e no fundo do coração do homem, uma nova certeza florescia. Era hora de se levantar e dar um passo em frente. Com coragem pulsando dentro dele, ele falou para a multidão: "Vamos agir. Vamos ajudar esse homem." Mas antes que pudessem avançar, um rugido distante ecoou pela cidade, fazendo o chão tremer. A tensão na atmosfera era palpável. O que estava à espreita nas sombras daquela transformação? O verdadeiro teste da coragem seria revelado. O estrondo do motor ecoou pela praça, e a multidão, uma amálgama de rostos ansiosos, parou para observar. Aquele rugido distante não era apenas um sinal de perigo. Era um chamado, um prenúncio de algo maior. O jovem sentiu a adrenalina subir, misturada a um medo que crescia como uma sombra. "Precisamos sair daqui!" gritou alguém, e imediatamente, o temor pôs em movimento as pernas de muitos. O homem, ainda diante do carro acidentado, hesitou. Em seu coração, a garotinha ainda pulsava, seu sorriso radiante como um farol de esperança. Ele queria agir, mas a inquietação o paralisava. O que estava acontecendo?
A estrutura da praça começou a tremer levemente, e as pessoas olhavam ao redor, buscando por respostas. Ele se virou para o motorista, que ainda estava em estado de choque, e se sentiu puxado para ele como uma âncora em meio à turbulência. Fica aqui. Você não está sozinho, lembre-se. Disse, tentando transmitir confiança. Foi então que, do meio da multidão, uma figura familiar surgiu. A garotinha, com seus olhos brilhantes como estrelas, ultrapassou as barreiras da agitação e andou em sua direção. Ela emanava uma calmaria que fazia tudo parecer mais claro. O jovem ficou surpreso ao vê-la ali, tão corajosa. Você vai ajudar, não vai? Perguntou ela, com um tom de certeza que fez tudo ao redor parecer se aquietar. Aquela pergunta mexeu com os sentimentos do homem. Ele se lembrou da força que a menina tinha, mesmo com toda a fragilidade que a infância traz. Aquele olhar não era apenas uma convocação, era um lembrete de sua missão. Sim, vou, respondeu ele, já sentindo a confiança tomar conta de seu corpo. Olhou para os outros, que, ainda hesitantes, continuavam a observar. Vamos nos unir. Se algo está acontecendo, precisamos ficar juntos. A força de um só não é nada comparada à força de todos nós. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. Um silêncio carregado foi substituído por murmúrios de concordância. As pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor do carro acidentado. O rugido distante se intensificou, agora mais audacioso. O homem se virou para a garotinha. Tem certeza de que podemos lidar com isso? Ela sorriu, uma expressão direta e confiante que dizia tudo. Sempre juntos, lembra? Logo, a voz do homem se ergueu novamente. Vamos ajudar esse motorista. Ninguém vai ficar para trás. E, como num coro, outras vozes ecoaram a mesma determinação. A tensão no ar parecia derreter-se ao som da união, mas a inquietação ainda persistia. O jovem olhou para todos ao seu redor, cada rosto refletindo um misto de esperança e temor. Eles eram agora uma só voz, um só coração, prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Só que, ao longe, uma nuvem escura começou a se formar no céu, como um aviso sombrio de que a jornada estava longe de terminar. Os olhares voltaram-se para o horizonte, e a certeza de que a coragem coletiva estava prestes a ser testada novamente deixava uma marca na atmosfera. O que mais a vida tinha reservado para eles? A garotinha olhou para o céu e, em um sussurro que parecia se elevar junto ao vento, deixou escapar: temos que estar prontos, e sem saber se estavam preparados para o que estava por vir, a multidão se uniu, uma corrente forte, ainda vulnerável, mas repleta da esperança que pulsava naquela comunidade. O rugido se aproximava, e um novo capítulo se desenhava no horizonte. Que tempestade viria agora? A tempestade se aproximava, mas a coragem que brotava daquela comunidade sombria tornou-se um farol na escuridão. Pedro, Sofia e os vizinhos formavam uma barreira de determinação. O rugido do motor ecoava como um lembrete de que o desafio estava prestes a se intensificar, mas eles já não estavam mais sozinhos. Estamos juntos! Gritou Pedro, sua voz ressoando entre os corpos. Ele olhou ao redor, testemunhando os sorrisos repletos de coragem. Aquela união estava prestes a enfrentar qualquer tempestade que pudesse desabar sobre eles. O homem atormentado, que ainda se debatia dentro do carro, finalmente pareceu captar a essência daquela força coletiva. Ele olhou para os rostos que se voltavam para ele, expressões que mesclavam preocupação e esperança. Vocês não têm medo de mim? Ele murmurou, a confusão clara em sua voz. Temos medo, sim, disse Sofia, com sinceridade. Mas a luz é mais forte que a escuridão. E é na união que encontramos a força para combater esse medo. Todos se aproximaram ainda mais do carro. Dona Ana, a idosa que sempre acreditou nas histórias boas, trouxe um cobertor e se agachou ao lado do motorista. Você não está sozinho. Estamos todos aqui, prontos para te ajudar. Em um movimento de coragem, o homem dentro do carro, que antes estava perdido em si mesmo, começou a abrir a porta. Com dificuldade, ele deixou o veículo e encontrou apoio nas mãos de seus vizinhos, que rapidamente se mobilizaram para oferecer ajuda.
A conexão entre eles parecia florescer, e a empatia tomou conta. Enquanto isso, a tempestade no céu estava cada vez mais próxima. Os ventos gelados começaram a soprar, mas não abafavam a energia daquela assembleia. Vamos enfrentar isso juntos, Pedro gritou. Vamos mostrar que a bondade é mais poderosa que qualquer tempestade. Sem hesitação, a multidão se posicionou, e, de alguma forma, a presença de todos os indivíduos se uniu em um só corpo, como um verdadeiro exército de luz enfrentando a escuridão. As mãos se entrelaçaram em um círculo em volta do carro, e a atmosfera começou a vibrar com um sentimento de proteção. O motorista olhou ao redor, sua expressão suavizando-se. Desculpem. Eu não queria ter causado preocupação. Às vezes eu perco o controle e eu só precisava de um pouco de ajuda e você a encontrou. Respondeu Pedro, sorrindo. Nós estamos aqui para isso. Para nos ajudar. Mas então, como se o céu estivesse respondendo ao apelo daquela união, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. A escuridão se aproximava, as nuvens pareciam ocultar a luz do sol, mas a tempestade não era apenas uma metáfora para desafios, era também um sinal do poder da comunhão que já estava mudando tudo. Os rostos que inicialmente revelavam temores agora estavam decididos. Vamos dançar na chuva! Gritou uma voz entre sorrisos e risadas, e, como se nos estivesse liberando, todos começaram a se mover, entrelaçando risadas e gritos de alegria. A força coletiva se disfarçava em passos de dança, a tempestade agora era apenas mais um elemento a ser enfrentado. A garotinha pegou a mão de seu pai, sussurrando palavras doces que pareciam curar não apenas as feridas daquele dia, mas também as dele. Ele abriu um sorriso, finalmente vendo que sim, ele era amado, que estava perante uma chance de recomeço. E assim, a chuva começou a cair mais forte, mas não se parecia com desespero. Era uma liberação. As gotas se misturavam às lágrimas de alegria, acurando o exterior e o interior daquele homem que, por fim, decidiu que a luz ainda tinha lugar em seu coração. Ele era parte de algo maior, na conexão com Sofia, Pedro, e todos os outros, estava a fundação do que seria o futuro da comunidade. Uma nova esperança se instalou no ar. E naquele momento, Pedro percebeu que seu papel não era apenas o de apoiar Sofia, mas também de liderar a transformação. A dor e a perda agora compunham uma parte da história, e estavam finalmente sendo deixadas para trás. A vida florescia em cada gota de chuva, em cada coração que pulsava como um só. Quando a tempestade finalmente deu lugar aos primeiros raios de sol, a comunidade se reuniu em uma celebração. Sorrisos iluminavam os rostos, e a gratidão era palpável. Eles tinham enfrentado o medo, dado as mãos e se ajudado. Pedro e Sofia estavam mudando as narrativas, e o amor se tornava o verdadeiro superpoder. Juntos, somos mais fortes. Pedro gritou, e os vizinhos responderam em coro, fazendo ecoar pela praça mais uma vez, juntos, somos mais fortes. E com isso, aquela manhã que começou nublada foi transformada em um novo dia de esperanças radiantes. As vidas de todos estavam entrelaçadas, formando um laço seguro e amoroso entre eles. Era assim que a luz sempre prevalecia, e era assim que a cura começava, pulsando como um novo coração naquela comunidade. Agora, querido amigo, é hora de você fazer sua parte. Se inspirou com essa história incrível? Então, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que podem mudar sua vida. Deixe um like agora mesmo, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo mensagens de esperança e transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. O que você aprendeu, o que sentiu, sua voz é importante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Sua ação pode semear luz na vida de alguém. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte desta jornada conosco.